Beleza, gente. Ó, a gente vai encerrar a parte de tabela periódica fazendo algumas questões, os exercícios de sala. São poucas as questões. Essa aula ela é curta de propósito, né? Qual é o propósito da aula ser curta? Primeiro, mostrar para você que o assunto é bem relativamente simples, eu não tenho que me aprofundar tanto nele. É um assunto que não cai tanto, mas eu preciso conhecer esse assunto para poder entender ligação química. Então, eu enxergo a aula de tabela periódica como um pré-requisito para outras coisas. Beleza? Por isso tem poucos exercícios, eu não dei muita atenção, entre aspas, para esse capítulo, tá? Deixa eu ir lá na nossa coisa. Aqui. Questão número 1. Chat aberto para perguntas, tá? Ele fala o seguinte: observe os números atômicos de dois átomos desconhecidos. Então, tem um átomo que tem número atômico X. Tem um outro átomo que tem número atômico X menos 2. Com base nas situações mostradas no itens a seguir, diga qual não satisfaz essa condição de número atômico. Então, ele me deu dois elementos e vai fazer algumas afirmações. Ele quer que a gente diga se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Tá? Então, esse exercício é bem complicadinho, tá? Ele vai envolver um monte de coisas. Vamos lembrar o seguinte: na tabela periódica você tem o seguinte. Aquela, de maneira bem grosseira, ela é assim, ó. E a ideia aqui, tá, gente? Por que que essa aula é um pouco desafiadora em um sentido? Nós vamos tentar fazer a aula de tabela periódica sem a tabela. Eu vou tentar treinar a minha cabeça as informações que são importantes da tabela, tá? Aí, não sei se vocês lembram que quando você olha para a tabela, o primeiro elemento é o hidrogênio. É o hidrogênio. Ele está aqui, ó. Número atômico 1. Depois vem o hélio. Número atômico, opa, número atômico 2. Ele vem aqui, ó. À medida que você vai percorrendo uma linha na tabela periódica, o número atômico cresce. Então, gente, um truque. Enxerga a tabela periódica como se ela fosse um tabuleiro. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Cada casa é um número atômico. Cada número atômico é um elemento. Então é um tabuleiro. Ele começa no hidrogênio e termina aqui no final. Tá bem? Então, quando ele fala que tem um elemento, olha só a treta. Tem um elemento A que tem número atômico X. Então, por exemplo, vamos supor, faz de conta que o A é o magnésio. Tá bem? O A é o magnésio. Tá. O elemento B, ele vai ter número atômico X menos 2. Então significa que o número atômico desse cara é 10. Tá? Quem é o 10, Dan? É o neônio. É como se o elemento B estivesse duas casas antes do A. No nosso, entre aspas, né, tabuleiro, que é a nossa tabela periódica. Tudo bem até aqui, gente? Ui! Ah, esse fio que tá encostando aqui. Tá dando uma pane aqui no computador. Eu falei, uai, o que tá acontecendo? Pronto. Beleza. Até aqui tranquilo. Agora, o que que eu vou fazer? Sabendo disso, eu vou ler as frases. Tá bom? Item A. A
é um metal alcalino terroso do período seguinte a B. A é um metal alcalino terroso do período seguinte a B, que é um gás nobre. Então ele está falando o seguinte: se o A é um metal alcalino terroso, para quem não lembra, gente, família 1A. Por exemplo, vamos pegar um metal alcalino terroso da família 1A, sódio. Você não precisa saber quem é, mas é um elemento, tá? Se o A for ele, o B, segundo ele, é um gás nobre. Gás nobre é família 8A, não é? Para quem não lembra, a família 8A é essa daqui, ó. Tá? Então, ó, A, metal alcalino terroso, do período seguinte a B, que é um gás nobre. Então, por exemplo, se o A for 11, o B tem que ser 9, não tem? Tem que ser 9. E aí, será que essa frase é verdadeira, cara? Será que essa frase é verdadeira? Ah, Dan, por que que o B tem que ser 9? Bom, primeiro, né? Por que que o B tem que ser 9? Porque o número atômico do B, ó, é 2 unidades menor. E aí, mano? Se você conhecer um pouco de tabela, você vai saber que não. Não, não. Até porque, primeiro, ó, se o A for o sódio, por exemplo, o B tem que ser esse elemento 9. Esse cara não é um gás nobre. Ele não é um gás nobre. Sabe como é que eu provo que ele não é um gás nobre? Faz a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p, 5. Gente, presta atenção aqui. Isso é uma coisa muito importante, tá? Olha para a camada de valência da criança. Olha para a camada de valência. É, ó, já estão escrevendo aqui no chat. Sim, sim, é isso mesmo. É o flúor. E já tinham escrito aqui no chat antes que é falsa, essa frase é falsa. Gente, isso aqui não é camada de valência de gás nobre. Isso aqui é camada de valência, gente, de halogênio. Olha quantos elétrons esse cara tem na camada de valência. 7. Isso não é gás nobre. Só uma coisa importante, tá, gente? Observação. Para um gás nobre, como é que é a camada de valência dele? Quando você faz a distribuição eletrônica de um gás nobre, como é a distribuição dele? Sempre. Bom, se for o hélio, a distribuição é 1s2, que é o primeiro gás nobre da tabela. Agora, os outros, todos, eles têm uma camada de valência do tipo em ns2, np6. Isso aqui é a camada de valência de gás nobre, ó. Isso, ó, estão escrevendo aqui, ó. Escreveram quase isso que eu falei aqui, ó. Termina em P6. Isso. Termina a distribuição em P6. Então, sabe uma coisa que vai começar a acontecer quando você começar a manjar esse assunto? Você vai começar a decorar as camadas de valência de todo mundo. Por exemplo, halogênio. Halogênio. S2P5. Qualquer halogênio vai ter camada de valência S2P5. E assim você vai fazendo para os outros. S2P4, S2P3. A gente vai fazendo aqui, tá? Então, gente, não sei se ficou claro para todo mundo que a primeira frase é falsa mesmo, tá? Frase B.
Será que eu consigo fazer aqui nesse cantinho? B. A está localizado no grupo 14, terceiro período. A está no grupo 14, terceiro período. O grupo 14, ele está aqui, ó, gente. Mais ou menos aqui, ó. Família do carbono. Grupo 14. Todos os grupos ali, 13, 14, 15, 16, são grupos P. A gente falou isso na aula. Então, a distribuição de um cara que está no grupo 14, faz a conta comigo. Faz a conta comigo aqui, ó. O gás nobre, ele é grupo 18. Vamos ver se vocês estão ligados, vai. Cara, isso aqui é importante, gente. Capricha aqui, ó. Gás nobre é grupo 18, não é? Camada de valência do gás nobre, S2, P6, não é? Como deve ser a camada de valência de um cara que está no grupo 14? Imagina você voltando na tabela. O gás nobre é S2P6, grupo 18. Grupo 17, S2P5. 16, S2P4. 15, S2P3. 14, S2P2. Qualquer elemento da família do carbono vai terminar em S2, P2. Conselho de prof. Faz esse exercício mentalmente quantas vezes forem necessárias para você aprender isso. Fazer de cabeça. O que é esse número N, gente? Não é a camada? O cara não falou que o maluco está no terceiro período? Então, antes de eu continuar lendo a frase, gente, eu preciso saber quem é esse cara. Eu preciso saber quem é esse maluco. A está localizado no grupo 14, tá, então a camada de valência dele é S2P2 e ele está no terceiro período. Então eu vou fazer a distribuição eletrônica dele. Ele vai terminar em 3S2, 3P2. Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Parei aqui. Esse é o nosso elemento. Ele tem 14 elétrons. 14 elétrons. Então o número atômico dele é 14. Tá bem? Conseguem imaginar isso? Inclusive, a gente pode até saber onde ele está na tabela periódica, né? Terceira linha, grupo 14, na vertical. Tá, esse é o A. Quem é B? Ele fala que B está localizado no mesmo período no grupo 16. Vamos pensar. Se ele está localizado no grupo 16, significa o seguinte, que a distribuição eletrônica dele vai a S2P4. A distribuição vai a S2P4. Presta atenção, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Como ele fala que está no mesmo período, eu vou até o 3. Ó. Tá? Ele vai ficar com NS2, NP4. Esse é o elemento B. Gente, isso é impossível. Sabe por que isso é impossível? Se o elemento A tem 14 elétrons, pela afirmativa, o B tem que ter 16, concorda? Mas qual é a regra do problema? Vocês lembram qual é a regra do problema? O número atômico de A é X, o do B é X menos 2. Ou seja, se o A tem 14, o B não pode ter 16. Ele tem que ter 12.
Olha o problema aqui, ó. Entenderam qual é o problema? A condição do problema é essa, ó. Se o A é x, o B tem que ser x menos 2. Na afirmativa, está falando que o A é 14, o B é 16, então está falso. Tá? Beleza, tá farceta. Isso, é exatamente, é. Sim, por causa disso. O pessoal escreveu aqui no chat, tá? Beleza? Ô, gente, tira print aí para fazer o item C. Eu vou apagar o A, tá? Posso apagar o A? Professor, pode apagar a lousa? Professor, não, não apaga a lousa. Apaga aí, vai, tira print. Tira foto. Tirou foto? Pronto. É uma preguiça de apagar, né? De fazer outro slide. Eu nem vi se tem outro slide. Não, não tem. Ou seja, fiz bem de apagar. C, vamos lá. A é um gás nobre do mesmo período que B, que é um calcogênio. Aqui deu, hein? Aqui foi. Eu acho que aqui foi, gente. Veja, ó. Vamos lá. Se o A for um gás nobre, ele está no grupo 18. Grupo 18. É, a B está errada. Isso, exatamente. Ó, estão escrevendo aqui só uma coisa só para não deixar passar em branco, tá, gente? Que eu não sei se ficou claro para todo mundo. Prof, a B está errada porque o elemento A, aliás, o elemento B deveria ser número atômico 12. Sim, exatamente isso. A condição do problema é que o B tem que ter 2 unidades a menos. Tá? Para ter certeza que todo mundo pegou a ideia. Ok. Então vamos lá. Voltando para C. Na C ele fala que A é um gás nobre. Então, se A é um gás nobre, ele está no grupo 18. Portanto, a camada de valência dele deve ser NS2, NP6. E B, segundo ele, seria um calcogênio. Gente, calcogênio, não sei se vocês já ouviram esse nome, é o nome da família do oxigênio. Oxigênio, enxofre, é o grupo 16. Então, nesse caso, se isso for verdade, a camada de valência tem que ser NS2, NP4. Vamos escolher um elemento para fazer isso? Vamos escolher um elemento? Os dois têm que ser do mesmo período, não é? Então vamos pegar um oxigênio, ó, vamos pegar esse aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p4. 2p6, perdão. Ó, é o gás nobre do segundo período. Qual é o número atômico dele? O número atômico dele é 10. Bom, se eu escolher esse cara, quem vai ser o B? O B vai ser 1s2, 2s2, 2p4. É um elemento que eu não sei quem é, né? Por isso que eu estou chamando de x e y, tá, gente? A priori a gente não sabe quem é. Esse cara tem 8 elétrons. Opa, agora deu verdade. Agora é verdade. Olha lá. Por quê? Porque nesta situação, isso aqui tá ok, ó. O A tem número atômico 10 e o B teria número atômico 8. Então, essa frase ela tá certinha com aquilo que o problema exige, tá? Lembrando que a informação mais importante do problema tá aqui, ó, gente. É sobre isso. Então, o que eu estou fazendo é comparando cada afirmação com isso, tá? Entender. Vou apagar o B, tá?
Apagar o B. Então, até agora, a única verdadeira é a C, né? As outras são falsas. Última frase. A é metal alcalino e B é halogênio do período anterior. Então, vamos ver. A, metal alcalino. Se A é metal alcalino, ele é grupo 1. Primeira coluna da tabela. Quem lembra como é a valência do grupo 1, gente? Quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento do grupo 1, família 1A, como que ela termina? Sempre. Sempre. Ela termina em NS1. Tá aí. Beleza. Aí ele fala que B é um halogênio do período anterior. Como seria um halogênio do período anterior? Halogênio é grupo 17. Grupo 17, S2P5. Só que é período anterior, gente. Então, olha o que eu vou fazer. Como é que a distribuição eletrônica desse cara tem que terminar? N-1, S1, S2, N-1, P5. P5. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um elemento A. O meu elemento A vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Pronto. Confere o elemento A, gente. Olha lá, elemento A terminou em 3S1. Então, o meu elemento A, ele vai ter número atômico quanto? Quantos elétrons ele tem aqui? 11. Então, ele tem 11 elétrons, 11 prótons. Pelo que a alternativa está pedindo, quem tem que ser o B? Tem que ser o halogênio do período anterior. Tá bom. 1s2, agora 2s2, 2p5. Olha lá. Eu parei no período anterior. Então, se o meu A foi até o terceiro período, o B para no segundo. Tá bom? Lembrando que o A eu escolhi aleatoriamente, tá, gente? Ah, por que você escolheu esse A? Ele tinha que terminar em S1. Eu escolhi ali o S1, tá? E o B é esse maluco aí. Bom, esse maluco, ele tem quantos prótons? 9. Opa, de novo, verdade, verdade, verdade. Ó, se o A é 11, o B é 9. Duas unidades a menos. Duas unidades a menos. Duas unidades a menos. Então, as duas frases, né, as duas últimas frases, são verdadeiras. E as duas primeiras são falsas. Difícil essa questão, né? Se você resolve explicar frase por frase bonitinho, olha o trabalho que dá. Podem tirar print agora, viu, gente, dessa outra tela. Próxima. 2. Procure na tabela os elementos estrôncio, iodo, rádio e frâncio. E responda às perguntas abaixo. Indique o número de elétrons que cada elemento tem na camada de valência, que é a última camada. Indique o último nível de energia preenchido e represente a configuração geral para a camada de valência.
dos elementos. Então, na verdade, a gente vai, como a gente está fazendo sem tabela, né? Então, como a gente está fazendo sem tabela, eu vou trocar essa parte do procure na tabela por informações. Então, por exemplo, vamos lá. Ele quer que eu fale de 4 elementos: estrôncio, iodo, rádio e frâncio. Tá. O estrôncio, ele está no grupo 2, tá? Agora, deixa eu lembrar o período dele. Ele está no 5º período. Se alguém tiver com uma tabela periódica aí, e caso eu fale alguma besteira, me corrige, tá? Esse é o estrôncio. Tá, agora tem um outro. Iodo. O iodo, gurizada, ele tá no grupo 17. Quinto período também. Tentando lembrar aqui a família do iodo. Tá, essas são as informações, na verdade, que a tabela periódica vai te dar. Beleza? Depois tem rádio. Ele está no grupo 2 também. Ele está na mesma família do estrôncio. Só que ele está no 6º período. Ele está um elemento abaixo do estrôncio. E o último elemento é o frâncio. O frâncio, que é grupo 1. Grupo 1. O que tem o do rádio? É 7º? Ah, é verdade, é 7º. É 7º, verdade. O do rádio é 7º período, gente, perdão. Eu fiz conta errada. É isso mesmo, agora tá certo. Obrigado. Do frâncio é grupo 1, 7º período também. Pronto, confere aí. Tá bom? Então, vamos fazer tudo a resposta num pacotão mesmo. Tá? Indique o número de elétrons de cada elemento na última camada. A gente vai fazer meio que fora de ordem, porque aí nós montamos uma resposta única. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é a camada de valência de todo mundo. Então, ó, grupo 1, a distribuição vai terminar em NS1. Grupo 2 vai terminar em NS2. Grupo 17 vai terminar em NS2NP5. Isso aqui é a camada de valência. Entendeu? Agora, elétrons na camada de valência. Elétrons. 1 elétron de valência. Grupo 2, 2 elétrons de valência. Grupo 17, 7 elétrons de valência. Lembrando que tudo isso aqui, ó, é camada de valência. Tá bom? Então, a gente já respondeu, na verdade, o item A e o item C. O item C seria, né? Represente a configuração geral da camada de valência, tá ali. Item A, indique o número de elétrons que cada elemento apresenta na última camada. Agora, o que é essa história de último nível de energia preenchido? Aí é o seguinte, gente, o frâncio, por exemplo, o estrôncio, a distribuição dele termina em 5, não é? Então, para o estrôncio, qual é o último nível de energia preenchido? 5. 5º período. Isso também vale para quem? Isso também vale para o iodo.
que também está no quinto período. Só que o frâncio, o estrôncio, ele termina em N, em 5s2. O iodo vai terminar em 5s2, 5p5. Aí, para os elementos do sétimo período, então você tem, por exemplo, para o rádio, quanto vale o N? 7. Então, a distribuição eletrônica do rádio, ela é 7s2. Tá lá no finalzinho do diagrama, tá vendo? Tá lá embaixo no diagrama já. Já foi um monte de setinha. Tá? Já pro... Qual que tá faltando, gente? O frâncio, né? O frâncio. O frâncio também é sétimo período. Só que ele... O dele é 7s2. Nossa, ficou muito feio isso aqui, peraí. Ó. Pro frâncio, vai ficar 7s2... 7s1, perdão. Ele termina em ns1, né? Agora sim. Ele termina em ns1. Tá? Beleza? Então é legal para quem está com a tabela do lado, vai conferindo essas informações para ir acostumando. Final das contas, gente, vai chegar uma hora que você vai olhar para a tabela e vai ver o diagrama de Linus Pauling. 1s1, hidrogênio. 1s2, hélio. 1s2, 2s1, lítio. 1s2, 2s2, berílio. 1s2, 2s2, 2p1, boro. 1s2, 2s2, 2p2, carbono. E aí vai. Você vai olhando a tabela inteira. Vai varrendo a tabela inteira. Próxima. Questão 3. Suponha um elemento localizado no grupo 14. Grupo 14. Distribuição eletrônica NS2, NP2. Lembrando que começa no NS2, NP1 é o 13. NS2, NP6 é o 18. É aquela borda da direita da tabela. Tá? E o cara tá no quarto período. Ah, então esse N eu sei que vale 4. Sem consultar a tabela, responda. Qual é a configuração eletrônica? Qual é o número atômico? E qual será o número atômico do elemento localizado no mesmo período, só que no grupo seguinte? Quem será o elemento no mesmo período do grupo seguinte? É o elemento que está do lado dele. Do lado. Tá? É o elemento que está no lado. Então, eu tenho que fazer a distribuição. A distribuição tem que terminar em 4s2, 4p2, tá, gente? Tá? 4s2, 4p2 vai ser a camada de valência dele. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Depois do 3d10, 4p2. Parei aqui, ó. Parei no 4p2. Professor, o que o 3D está fazendo lá no meio? Gente, o 3D, essa distribuição é uma distribuição de energia, né? É uma distribuição de energia. Só que é uma energia. Então, o fato de você ter escrito o 3D antes do 4P só quer dizer que a energia é menor. Então, por exemplo, a energia do 4S é menor do que a energia do 3D. E a energia do 4P é maior do que a do 3D. Tá? São energias. Agora,
Essa é a configuração eletrônica. Então, eu estou usando o diagrama de Linus Pauling. Tá. Agora, se eu pergunto para vocês o seguinte, que ele não perguntou na questão. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? A camada de valência é a camada que tem maior número quântico principal. É o nível mais externo. Então, ó, isto aqui, juntamente com isto, se constitui o que eu chamo de camada de valência. Tá bom? É importante tomar cuidado com isso. A gente já tinha falado isso na parte de distribuição eletrônica, mas é sempre bom falar de novo. Então, se o cara pergunta para mim assim, quantos elétrons esse cara tem na última camada? 4 elétrons. Família 4A. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu preciso saber daqui. Acho que é isso. Ah, aí, agora vamos lá. Número atômico. Quem é o nosso elemento que eu não sei quem é? Ele tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 32. Confere. 32. Esse é o nosso número atômico. Isso pro item B, né? C. Qual deve ser o número atômico do elemento localizado no mesmo período, só que no grupo seguinte? Tem que estar é um número atômico uma unidade a mais. É como se eles estivessem lado a lado na tabela. Tipo assim, oxigênio com flúor, 8 e 9. Eu não sei quem que é o 32. Deixa eu ver se eu tento lembrar. Deve ser o germânio. Eu acho que é o germânio. E o outro é o antimônio, né? É isso? O que está do lado é o antimônio. Deixa eu ver. Não, é o arsênio. É o arsênio, é. É o arsênio. Puta, errei. Tá bom? É prática, viu, gurizada? Aí você fala, ai, é bom decorar a tabela periódica? Não, na verdade não. Não precisa, não é nem bom nem ruim. É uma coisa neutra. É que quando você chega nesse nível de quase memorizar algumas coisas, é porque você já está com conteúdo muito sólido na cabeça. Entende? Você consegue enxergar direitinho distribuição eletrônica, tá? Então, é um treino que vale a pena você fazer sobre isso, tá? Podem tirar print. Acho que foi isso, né? Acho que não esquecemos de responder nada, que eu costumo sair correndo e largar as questões sem responder, né? Não, é isso aí. Tá. Próxima. Localize os elementos carbono, lítio, flúor. Vamos colocar aqui. Carbono, lítio e flúor. Coloque esses caras em ordem crescente de raio atômico. Nós vamos fazer isso sem olhar a tabela. Porque você tem dois caminhos aqui, gente. Ou você decora aquele negocinho do raio atômico. Ah, o raio atômico cresce assim. Ah, é. Ou então, a gente vai fazer pensando na distribuição eletrônica, que é o que eu vou fazer. Tá? Peraí. É claro, né, gente, que quando você tem a tabela periódica, você pode fazer usando aquela regrinha. Então vamos lá, vamos fazer a distribuição eletrônica. Carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Lítio, 1s2, 2s1. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Distribuir. O que eu percebi? Todos têm o mesmo número de camadas. Qual é o critério que eu uso quando eu preciso comparar o tamanho
de átomos que têm o mesmo número de camadas? Aqui é aquela parte da aula que eu falei para vocês que era a mais importante, lembra? Isso. Já chegou uma resposta aqui. Isso. Número de prótons que tem no núcleo. Então, qual é a brincadeira aqui, ó? Carbono. Eu tenho 6 prótons atraindo 2 camadas. Lítio. 3 prótons atraindo 2 camadas. Flúor. 9 prótons atraindo 2 camadas. Ô, gente, não importa quantos elétrons tem na camada, tá? Não olha para isso, senão você vai se enganar. Então, onde a atração é mais forte? É no flúor. Então, o flúor é um átomo pequenininho. Isso aqui é o flúor, tá? Porque são 9 prótons atraindo. O lítio já é um átomo maior. Por quê? Ele só tem 3 prótons atraindo as camadas. Então, as camadas estão mais relaxadas, tipo assim, mais soltas. E no meio do caminho eu tenho o carbono. Tá? Então, o critério que a gente usou é a carga nuclear. É assim que se fala, tá, gente? O critério é a carga nuclear. Ah, professor, não é o número de prótons? É a mesma coisa, não é? Carga do núcleo. Quanto mais próton eu tenho, mais carga eu tenho no núcleo. Quanto mais carga eu tenho no núcleo, mais as camadas ficam presas. Tá bom? Tá aí o item 4. A questão 4, item A, perdão. Tá aí. Item B. Item B de bola. Ele quer que eu pegue o berílio, o estrôncio e o rádio. Aqui é mais fácil, gente. Sabe por que que é mais fácil? Quem está com a tabela aí vai me confirmar. O berílio, o estrôncio e o rádio estão na mesma família. O berílio é tudo grupo família 2A. Grupo 2. Bela, magrela, casou com o senhor Barão. Família 2A. Então, ó, berílio, estrôncio e rádio. Gente, todos esses elementos terão camada de valência igual. O que vai diferenciar são quantas camadas ele tem. Então, a distribuição do berílio, ela vai terminar em 2s2. A do estrôncio vai terminar em 5s3, 5s2. Então, esse cara tem 5 camadas. Então, é claro que ele é maior. Aqui você vê a regrinha do raio aumentando de cima para baixo. E o rádio é 7s2. Então, no tamanho, no item B, eu tenho berílio, estrôncio, rádio. Rádio. Tá bom? Em termos de tamanho atômico. Raio atômico, né? Critério, número de camadas. Critério, número de camadas. Então veja que nesse caso, eu não precisei nem fazer distribuição eletrônica. Eu não precisei. Eu consegui descobrir pelo fato de eu saber que os caras estão na mesma família. Tá? Podem tirar print.
E tem questão número 5. Faça a distribuição eletrônica dos 3 primeiros elementos do grupo 17 camada de valência NS2, NP5, família 7A. E o que eles vão ter em comum? Na verdade, gente, eu não preciso nem fazer distribuição para descobrir o que eles têm em comum. É a camada de valência. Por isso que eles estão na mesma família. Então, ó, o que eu queria que vocês começassem a fazer um link, porque isso vai começar a ser usado agora. Por que família chama família? Porque se os elementos estão da mesma família, eles têm alguma semelhança. Faz sentido? Que semelhança seria essa? Uma delas é a camada de valência. Tá bem? Nós sabemos que o comportamento de um átomo depende da tendência que ele tem de doar ou receber elétron, não é? Então, nós vamos olhando para os elementos, e a gente fez isso na parte de tabela, analisando um caráter metálico. O que seria o caráter metálico? A tendência do átomo de perder elétron, dentre outras coisas. E o caráter ametálico, que daí seria o caráter de, ou a tendência, né, de receber os elétrons na interação. Nós vamos perceber que a camada de valência vai dizer muito sobre o caráter. Por exemplo, elementos de camada de valência muito cheia, como esse, tendem a ter caráter ametálico. Flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o oxigênio, que tem uma camada de valência cheia. Os elementos de caráter metálico costumam ter camada de valência vazia. 1 elétron, 2. Tá? Então, esse padrão também é importante você perceber. Porque pela camada de valência, se você tiver que dar um chute, puta, isso é metal ou não metal? Eu vou chutar, por exemplo, que um cara como esse deve ser ametal. Camada de valência cheia. Tá? Camada de valência cheia. Enfim. Quem são os caras? E aí ele pede para a gente dizer o seguinte: coloque em ordem crescente. Tá? O primeiro elemento é o flúor. É 1s2, 2s2, 2p5. Esse aqui é o primeiro elemento. O segundo elemento vai até o 3. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. É o cara que está embaixo dele. Mais conhecido como cloro. Outro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Uau! 10, 20, 35 elétrons. Bromo. Tá? Então, ó, flúor, cloro, bromo. Ô, gente, por que o flúor é um elemento mais eletronegativo? Porque uma das coisas que faz ele ser um elemento muito eletronegativo é que ele é muito pequenininho. Ele é bem pequenininho. E além de ser pequenininho, ele tem 9 prótons no núcleo. 9 prótons. 9 prótons atraindo 2 camadas eletrônicas. Então, se você colocar um elétron perto do flúor, ele tem uma tendência natural a puxar o elétron. Um átomo pode atrair elétron. O flúor é um dos que tem maior tendência a atrair elétron. Por isso que a gente fala, então ele é mais eletronegativo, ele forma ânion, tá bem? O cloro também atrai elétron, mas ele não atrai tanto elétron. Você lembra da fila de eletronegatividade? Fui ontem no clube.
O flúor é o primeiro na fila. O cloro é o quarto na fila de puxar elétron. Por quê? Por causa do tamanho. O bromo tá mais embaixo ainda na fila. Fui ontem no clube, briguei, é o bromo. Ele tá abaixo do cloro na eletronegatividade. Então, é interessante que vocês consigam fazer esses paralelos. Puta, eu olho para o átomo e vejo que por ele ser pequeno, eu consigo explicar uma outra propriedade dele, que é ele puxar elétron, tá? Ah, Danilo, mas o carbono é pequeno. É, o carbono é pequeno. Mas ele não é tão eletronegativo, não. Porque ele não tem tanto próton no núcleo. É diferente. Tem que haver uma combinação de duas coisas. Para o átomo ser muito eletronegativo, por exemplo. Ele precisa ser pequeno e ter um número bom de prótons lá dentro. Então, é muito doido, gente. É isso. Questão 6. Pode printar, viu, gente? Aqui, gente, eu coloquei esse exercício mais para fazer um comentário, tá? Ele não é tão importante, mas é que como esse comentário eu não gosto de fazer ele na aula, prefiro fazer ele nos exercícios, eu coloquei um exercício aqui. Eu coloquei 3 coisas, e ele quer que a gente diga qual delas tem maior raio, maior tamanho. Eu tenho um átomo de oxigênio, o outro é um ânion oxigênio com carga 2 menos, e o outro seria um cátion oxigênio com carga 1 mais. 1 mais. Aqui. Tá bom? Ele quer que a gente fale sobre o tamanho dessas espécies. Tá. Aqui, o raciocínio ele é relativamente intuitivo, tá, pessoal? Vamos entender. O tamanho, percebe que eu estou comparando sempre oxigênios, tá vendo? Só que qual a diferença entre eles? O número de elétrons. Esse oxigênio, ele tem 8 elétrons. Esse oxigênio, ele tem 10 elétrons. E esse oxigênio tem 7 elétrons. Tá? Na tabela periódica, os elementos que estão ali estão todos sem carga. Ali não tem nenhum elemento com carga. Então, na tabela periódica, eu tenho esse aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p, 4. 4. Tá? Esse é o átomo. Esse átomo ele tem o tamanho padrão, que é o átomo de oxigênio. O que vai acontecer quando eu ponho elétron dentro de um átomo? Quando eu ponho elétron dentro de um átomo, eu vou colocar esses elétrons dentro de uma camada de valência, não vou? Então, como seria o oxigênio 2 menos? 1s2, 2s2, 2p, 6. Pronto. Colocando mais elétrons ali, gente, eu vou aumentar o número de cargas negativas, concorda? Essas cargas negativas estão distribuídas na eletrosfera. Então, vai haver uma repulsão de mais cargas, concorda? Então, a eletrosfera vai sofrer um aumento de tamanho. Ela vai sofrer um aumento comparada com o átomo neutro. Comparada com o átomo neutro. Tá? Então, daqui eu posso tirar uma regra. Uma regra. Toda vez que você compara um ânion com o átomo neutro dele, o ânion é maior.
Então é mais ou menos isso, ó. Você tem um átomo de oxigênio, e aí tem o átomo de oxigênio menos 2. Ele é um pouquinho maior, tá? Porque tendo mais elétrons na eletrosfera, vai haver uma repulsãozinha maior, tá? Beleza? Agora, o raciocínio pode ser pensado também quando você considerar um cátion. Porque o cátion perdeu elétron. Ele perdeu elétron. Então, aqui, num exemplo de um oxigênio mais um, o que seria um oxigênio mais um? É 1s2, 2s2, 2p3. Quando eu tiro um elétron da eletrosfera, gente, você percebe que eu não, eu não perdi uma camada eletrônica. Eu continuo tendo S2P. Só que essa camada está um pouco mais vazia. Como ela está um pouco mais vazia, tem menos repulsão de elétron. Os elétrons se repelem menos, então a tendência é que ela se encolha. Então, o cátion, ele é menorzinho. Ele é o menorzinho dos três. O cátion, tá? Isso vale para qualquer átomo, tá, gente? O átomo neutro é o padrão. O ânion é sempre maior que o átomo neutro. E o cátion é sempre menor que o átomo neutro. O cátion é sempre menor que o átomo neutro. Tá bom? Lembrando, tá, gente, que nós estamos comparando sempre com o mesmo átomo. Sempre com o mesmo átomo. Pode tirar print. Questão 7. Super tranquilinha para a gente identificar propriedades. E tem A. Um elemento A recebe energia para se transformar num cátion. Vendo que a carguinha ficou positiva? Só que para ele ter feito isso, ele não teve que perder um elétron. Então eu vou escrever aqui, ó, mais um elétron. Tá certo? Esta energia tem nome. Ela é chamada de energia de ionização. O que ela me informa, na verdade, gente? Ela está relacionada com o caráter metálico de um átomo. Quanto menor for a energia de ionização, maior a tendência a doar elétron. Que é o que a gente, de maneira simplificada, vai chamar de caráter metálico. Né? O que significa ter baixa energia de ionização? Significa perder elétron com facilidade. Qualquer energiazinha que o átomo recebe, ele já perde o elétron. Tá bom? Beleza? Então, por exemplo, para metal, essa energia é baixa. Para ametal, essa energia é alta. Tá bom? E o que essa energia tem a ver com raio? Se um átomo tem baixa energia de ionização, é porque ele perde elétrons com facilidade. Concorda? Provavelmente porque o raio dele é grande.
Porque qual é a ideia? Se o raio é grande, o núcleo não consegue puxar os elétrons com força, então esses elétrons podem ser arrancados com facilidade. Então está tudo conectado. Átomo grande gosta de perder elétron. Portanto, tem energia de ionização baixa. Portanto, tem caráter metálico. Portanto, forma cátion. Perde elétron. Aí, isso item A, né? Aí o item B é uma outra coisa que está sendo mostrada. No item B, ele está pegando um elemento químico B, está dando um elétron para ele, o elemento vira um ânion e libera energia. Ou seja, o elemento fica feliz, ele fica estável. Essa energia é liberada. Essa energia tem nome também. Energia da felicidade. Ela é chamada de afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica, gurizada. Por que ela tem esse nome? Porque quanto mais energia o átomo libera, significa que ele ficou mais estável quando recebeu o elétron. Ficou mais estável. Tá? Então, uma alta afinidade eletrônica indica uma alta tendência a receber elétrons. Tá? Então, esse átomo, a tendência dele é virar ânion, né? O de afinidade eletrônica alta. Por quê? Se ele libera muita energia para receber elétron, significa que ele se estabiliza muito para receber o elétron. Então, quanto mais ele se estabiliza, significa que mais ele vai procurar aquilo. Então, um átomo que libera muita energia para ganhar o elétron, ele normalmente vai virar ânion. Ele vai ser o flúor, ele vai ser o cloro, seria o elemento de afinidade eletrônica alta. O elemento que gosta de perder elétron, que seria o branquinho, vai ser o sódio, que vira cátion mais um, o cálcio, que vira cátion mais dois, tá bem? Maravilha. Então, aqui está nascendo a ideia de ligação iônica. Percebem? Um cara que tem facilidade para perder. Um outro elemento que tem facilidade para receber. Pronto, tá aí. Tá aí. Bom, então é isso, gente. Pode passar para a próxima questão? Questão número 8. A questão 8 é muito parecida com a 9. A gente vai fazer a 8, vocês vão perceber que é a mesma ideia. Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Dan, ele teria poder redutor ou oxidante se ele tem alta afinidade eletrônica? Então, vamos pensar. Se um elemento... Peraí. Se um elemento tem alta afinidade eletrônica, ele gosta de ganhar elétron. Se ele gosta de ganhar, quem estiver perto dele vai perder, não é? Então esse cara é um bom oxidante. Ele é um bom ladrão de elétron. Quem seria um cara assim, ó? Oxigênio, flúor, são os oxidantes da vida. Cloro. Ô, gente, olha que foda isso. Que boa
mata a bactéria. Que boa mata a bactéria porque ela é um agente oxidante. Que boa tem cloro. Dá para entender o que eu falei? O cloro é um elemento excelente para roubar elétron das coisas. Então, geralmente, quando o cloro está envolvido numa reação química, geralmente ele está roubando elétron de alguém. Se ele está roubando elétron de alguém, ele é um agente oxidante. Entenderam? Aliás, por que vocês acham que a oxidação chama oxidação? A oxidação não é a perda de elétron? Quem é um excelente ladrão de elétron? O oxigênio. Entende? Então é engraçado porque o oxigênio é um excelente ladrão de elétron, ele é um ladrão tão bom que roubar elétron virou o nome dele. Virou o nome dele. Ah, quando eu perco elétron, eu sofri o quê? Oxidação. Quem rouba o elétron não é o assaltante, é o oxidante. Mano, tá tudo conectado, velho. A aula de eletroquímica tá conectada com a aula de tabela periódica, tá bom? Agora, e o sódio? O sódio gosta de doar elétron. Quem gosta de doar elétron gosta de fazer o outro reduzir. Reduzir. Então, quando eu falo em agente redutor, eu falo em sódio, que gosta de perder elétron, lítio, que gosta de perder elétron, zinco, que gosta de perder elétron. Então, por exemplo, tem umas reação na orgânica que aparece assim, ó. Tem um reagente, aí aparece do nada, aqui o produto, né? E do nada, o cara mete aqui lítio. Você fala, mano, perdão, por que o cara botou lítio em cima da seta? Se o cara botou lítio em cima da seta, é que vai acontecer uma redução. O lítio é o agente redutor. Porque o lítio não gosta de perder elétron. Agora, às vezes aparece assim, ó. Às vezes aparece assim, ó. Ozonólise. Cara, por que uma pessoa gostaria de reagir a alguma coisa com ozônio? Cara, ozônio é um átomo de alta afinidade eletrônica. Ozônio tem oxigênio. Oxigênio tem afinidade eletrônica alta. Quando você meter um oxigênio para reagir, mano, ele vai oxidar até tua bunda. Desculpa aí, gente. O palavrão, tá? Beleza? Então, é muito legal fazer essas conexões de quem gosta de oxidar, quem gosta de reduzir. A gente vai fazer tanto isso que vocês vão vomitar. Voltando. Ô, gente, como eu estava dizendo, a questão 8 é igual a 9. Então, na verdade, eu vou explicar a 8 e nós vamos ver se nós entendemos fazendo a 9 depois. Olha o que o cara fala aqui, ó. As energias de ionização do carbono são apresentadas na tabela a seguir. O que se pode inferir sobre a estrutura do carbono a partir da análise desses valores? Então vamos lá. O que é energia de ionização? Energia necessária para tirar o elétron, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, ó. Imagina que você tem o átomo de carbono, aqui é o núcleo, e aí você tem os elétrons. Eu nem sei quantos elétrons tem o carbono, tá? Não importa. Pelo menos por enquanto não importa. E aí eu vou querer tirar os elétrons. Só que para tirar os elétrons, o que eu tenho que fazer? Dar energia. Tá? Observa na tabela que o cara deu 6 energias. 1, 2, 3, 4, 5 energias de ionização. Cada energia é a energia para tirar um elétron. Então, perceba o seguinte. Olha a energia de ionização do primeiro elétron. Ô, gente, esse elétron ele tem uma energia de ionização menor que as outras.
Adivinha por quê? Alguém consegue imaginar? Esses elétrons, gente, eles estão dentro do carbono, tá? Eles estão dentro do carbono. Só que eles precisam, cada elétron precisa de uma energia diferente para ser retirado. Então, eu tenho elétrons com energia de ionização baixa e tenho elétron com energia de ionização alta. A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o seguinte: por que essas energias de ionização são diferentes? O que deve estar acontecendo aqui? A gente não deve esquecer que cada elétron está numa posição, certo? Ó, o pessoal aqui está falando no chat. Tem a ver com o fato de que os elétrons estão mais afastados ou mais próximos do núcleo. Confere? Ah, então faz sentido. Ó, faz sentido. O primeiro elétron é o mais fácil de tirar. Olha a energia de ionização dele. O segundo elétron já é mais difícil. Você vê que a energia já mais do que dobrou, né? Ó, tá? O terceiro elétron aumentou mais. Dobrou. Então ela meio que está dobrando, tá vendo? Daqui para cá, aumentou de 4.000 para 6.000. Nem chegou a dobrar tanto. Nem chegou a dobrar tanto. Agora, o quinto elétron, mano, olha só a energia dele, para tirar ele. A energia para tirar o quinto elétron, gente, é 6 vezes maior do que a quarta. É um aumento muito diferente. Então, o que o exercício está perguntando? Por que está acontecendo? Ou melhor, o que eu posso concluir sobre a eletrosfera a partir disto? Porque qual é a síntese da história? Tirar um elétron é fácil? É. 2 também, 3 também, 4 também. O quinto elétron, a energia é muito diferente. Então, por que será que tirar o quinto elétron é muito mais difícil do que tirar os 4 primeiros? A resposta para isso tem a ver com a camada de valência. A camada de valência não é a mais externa? Então, o que essa tabela mostra? Que os elétrons de menor energia de ionização estão na camada de valência. Esses 4 primeiros elétrons aqui têm uma energia de ionização relativamente baixa, porque eles estão na última camada. Agora, o quinto elétron bonitão aqui, ó, ele já não está mais na última camada. Então, para que você consiga retirar um elétron de uma camada que não é a de valência, mano, é muito difícil. Então, na verdade, por que esse exercício ele é legal? Porque ele te explica por que camada de valência é tão importante. Porque ali estão os elétrons que vão ser perdidos, ali estarão os elétrons que serão recebidos, é sempre na camada de valência. Tá? Então vamos escrever aqui, ó. Qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte: na camada de valência, estão localizados os elétrons de menor energia de ionização. Certo? Agora eu posso também escrever o seguinte: no caso do carbono, vírgula, há 4 elétrons de valência.
São os 4 primeiros ali. E aí só um detalhe, tá, gente? Não é porque o elétron tem energia de ionização baixa que o átomo vai perder ele, tá? Por exemplo, o carbono raramente perde elétron. Raramente. Mas, se ele perder, até quantos ele pode perder? 4. Por isso que quando a gente aprende NOx, a gente aprende que o carbono pode ter NOx até mais 4. Pode ser mais 4, mais 3. Vai depender de quantos elétrons ele vai perder, tá? Posso fazer a última? A questão número 9, gente, ela vai falar mais ou menos a mesma coisa, só que ele vai mudar um pouco a pergunta e vai mudar o átomo. Ô, gente, olha para a tabela. As 4 energias de ionização do alumínio. Ô, gente, compara as energias de ionização do alumínio, ó. Olha para a primeira energia de ionização do alumínio. 577. Guardou esse número? Olha para a energia de ionização do carbono, do primeiro elétron. Ela é o dobro. Percebe a diferença de um metal para um não metal? Ó, alumínio, metal, energia de ionização 577. Carbono, não metal, energia de ionização 1086. Então, entre os elementos, você tem energias de ionização muito diferentes. E é isso que os caras usam para classificar um cara como doador ou receptor de elétron. Ah, então, por exemplo, alumínio adora perder elétron, adora sofrer oxidação, tá? Beleza? Tá, segunda energia. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó, segunda energia, terceira, quarta. Então aqui. Beleza? Justifique, com base nas energias de ionização acima, a inexistência de cátions, alumínio, com carga superior a mais 3. Por que que não existe alumínio com carga acima de mais 3? É isso que ele quer saber. Por que não existe alumínio com carga mais 4? Por que não existe alumínio com carga mais 5? Porque os únicos elétrons que a gente consegue retirar, ó, são os elétrons de energia mais baixa. São os elétrons da camada de valência. O quarto elétron, você percebe pela diferença de energia, ó, que ele já não está mais na camada de valência. A energia subiu muito. Geralmente, quando sobe muito assim, geralmente não. Quando sobe assim, é porque você saiu de uma camada e entrou em outra. Você já está numa camada mais interna, é como se você estivesse escavando o átomo. Então, a gente pode escrever assim, ó. Os dados da tabela sugerem a existência de 3 elétrons de valência. Aí eu vou colocar assim, ó, entre parênteses, aqueles com menores energias de ionização, tá? Os dados sugerem a existência de 3 elétrons na camada de valência, tá? Portanto, o alumínio poderia formar cátions do tipo mais 1
mais 2 ou mais 3. Porque ele poderia potencialmente perder um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons. Tá? Na natureza, a gente vai descobrir que o alumínio perde quase sempre 3, de uma vez só. Luf. Tanto é que a gente aprende que o alumínio tem carga mais 3. Ou seja, aquelas cargas que a gente aprende são as tendências dos átomos. Tá bom? Beleza? Fechou, gente? Podem tirar print da questão número 9. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade.